não é essa agenda oficial do Donald Trump. A China, visita a China desde 2017, né, que um presidente americano não ia à China. E nessa agenda longa, né, acho que até sexta-feira então, o Donald Trump fica por lá. Bom, Zaidan, Quinto vai marcar às 5 horas da tarde, o meu despertador já até tá tocando aqui. E a gente volta amanhã, às 3 horas, com Bandeirantes Acontece, porque já tá chegando a turma do Resenha. Tchau, Manuel. Tchau, Zaidan. Até amanhã, nos encontramos no 107.3. Um abraço. É isso aí, né? Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Carlos Batista. Alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Até às 19h30. Muita informação, opinião e debate, claro, com a sua importante participação através do Fala Galera. Com os retornos de Luiz Felipe William Potker e o desfalque de Brian Borges, como você montaria o meio e o ataque da Ponte para a partida contra o Londrina? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. E quem você escalaria no lugar de João Paulo? Ele está suspenso. Tem umas opções aqui, ó. Diego Torres, Isaac, Cauã Jesus ou outro, caso você queira. Como você escalaria o time do Guarani? Vai enfrentar jogo contra o Ituano, domingo às 18h30. Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número de participações. Pautas da Ponte. Recuperado de lesão na coxa, William Potker é liberado pelo departamento médico e pode ser relacionado para o duelo contra o Londrina. Murilo Cavalcante ainda no departamento médico e Brian Borges suspenso devem ser os únicos desfalques para a partida da próxima segunda. Pedro Vilhena aciona a Ponte na justiça por falta de pagamentos. Meia cobra 172 mil por pendências financeiras e sua passagem pelo clube no começo de 2025.
Estevão Balarim, zagueiro de 16 anos, deixou a Ponte após conseguir, melhor dizendo, liminar na justiça por falta de pagamentos. Promessa da Macaca está no caminho do Corinthians. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Retrospecto ruim no início da Série B sob a atual gestão. Liga alerta contra Degola. Pautas do Guarani. Dentinho e William Farias continuam no departamento médico e devem seguir como desfalques para Hélio Cizenando. Emerson Barbosa pode retomar a titularidade na lateral esquerda. Desfalque contra o Maringá. Emerson volta a ficar à disposição. Guarani inicia a venda de ingressos para a partida de domingo contra o Ituano. Preços variam entre R$10 e R$60, com as bilheterias do Brinco abrindo a partir deste sábado. Invicto na Série C, Hélio Cizenando é o primeiro treinador sem derrota nos 6 primeiros jogos pelo Bugre desde 2016. Daqui a pouco você também vai conferir trechos da entrevista de Mazzola Júnior, cedida aos donos da bola na tela da Band nesta quinta-feira. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Promessa da base. Novo Fumagalli tem primeiro contrato publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Pautas, notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião no programa de hoje. Pauta 1. Diretoria do São Paulo viajou até Florianópolis para se reunir com Dorival Júnior nesta quinta-feira. O treinador é a prioridade para a vaga de Roger Machado, demitido após a eliminação da Copa do Brasil para o Juventude na noite de ontem. Há uma grande preocupação do clube em relação à questão financeira, já que a diretoria entende que os salários recebidos pelo treinador em seu último trabalho no rival Corinthians estão fora da realidade do tricolor. A ideia é entender com Dorival se é possível chegar a um consenso por valores inferiores. Pauta 2. A CBF anunciou nesta quinta-feira a renovação do contrato de Carlo Ancelotti com a seleção brasileira até 2030. O técnico italiano, que chegou ao comando da equipe em maio de 2025, agora terá vínculo por mais um ciclo até o Mundial, que será realizado daqui a 4 anos. A renovação é confirmada dias antes do treinador divulgar a lista final dos convocados para a Copa do Mundo de 2026, que será na próxima segunda-feira, às 17 horas. Pauta 3. O Flamengo anunciou na manhã desta quinta-feira a saída do técnico Bruno Pivetti do comando do time sub-20. O treinador de 42 anos, campeão paranaense em 2025 com o Operário e também com passagens por Vitória, Guarani, Chapecoense, Náutico e CRB. No profissional, havia aceitado o projeto de voltar à base, mas não conseguiu se firmar no clube rubro-negro. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:09, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate.
Meu destaque inicial pelo lado do Guarani é que hoje pela manhã, no estádio Brinco de Ouro, os jogadores Natan Melo e Ian Henrique conversaram com a imprensa e daqui a pouco o Breno Beretta vai trazer detalhes, trechos dessas falas, tanto do volante Natan Melo quanto do lateral Ian Henrique. E pelo lado alvinegro, quem falou hoje no CT do Jardim Eulina é o volante André Lima. Ele conversou com a imprensa também e daqui a pouco vou trazer algumas falas do volante Batista. São 17h10, está no ar. Esporte em debate até às 19h30. Você pode mandar para cá suas mensagens. E já eu vou divulgar, vou dar uma dica o que é que você precisa fazer para concorrer a 5 pares de ingressos para o jogo do Guarani domingo às 18h30 contra o Ituano. Fique ligado, fique atento, já você saberá o que fazer para concorrer. Não são ingressos individuais, são pares de ingressos e esses ingressos serão retirados aqui na recepção da Band somente amanhã no horário das 14h30 às 17h30. Mas já eu vou dar a dica e aí você vai poder participar, tá bom? Hoje nós vamos até às 19h30 coladinho com a transmissão de Corinthians e Barra. Narração de Ulisses Costa, aqui na Rádio Bandeirantes, na grande jornada esportiva Copa do Brasil. O jogo começa às 19h30. Então até lá seguimos e assim que terminar o programa, a bola rola e você terá na íntegra a transmissão aqui na Bandeirantes. Esporte em debate, mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda like, manda aí pra gente um joinha. Você nos ajuda a fortalecer o canal da Rádio Bandeirantes no YouTube. Então manda like, manda joinha, manda like. Muito obrigado pela audiência também lá no meu canal, no youtube.com/Portal Carlos Batista. Muito obrigado para você que também está sintonizado no FM 85,7. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Eu vou para o intervalo, mas eu volto rapidinho. Voltamos já. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17 horas e 16 minutos em Campinas. Já vou dar a dica o que é que você tem que fazer para concorrer a 5 pares de ingressos para o jogo do Guarani. O Guarani joga domingo, 18h30, Brinco de Ouro contra o Ituano-Ié. Para este jogo, para o setor de cadeira vitalícia. Já você saberá. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com o foco nas necessidades dos associados, e o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar de verdade. Abra sua conta! São 17h18, diz aqui o Clóvis Medina, de Indaiatuba. Batista, eu assisto todos os dias os Donos da Bola e vejo sempre a mesma coisa. Você, quando é o Guarani, começa às 12 horas e vai até mais ou menos às 12h30. Agora, a Ponte, sempre o debate começa às 12h50 e você ainda vai para o intervalo e volta às 12h56.
e é somente uns 3 minutos comentando a Ponte. Isso não é correto. Tinha que ser feito um debate aos times de Campinas iguais, mas você coloca time de São Paulo e outras cidades. Tá errado. Ô Clóvis Medina, para dar certo esse negócio, você teria que fazer um apanhado semanal, né? Pegar os programas todos da semana, ver quantos minutos falou da Ponte e quantos minutos falou do Guarani. Porque isso que você está falando quando há o inverso. Quando começa primeiro com a Ponte, tem, por exemplo, um jogo da Ponte e o Guarani não jogou. Fala muito mais da Ponte do que do Guarani. E aí no dia seguinte inverte. Começa com o Guarani. Pode ser que o Guarani tenha jogado, por exemplo, o Guarani jogou na segunda. Programa de terça, por razões óbvias, acabou falando mais do Guarani do que da Ponte. E a Ponte jogou no sábado. E voltará a jogar só na segunda. Então a terça estava mais próxima do jogo do Guarani, que foi na segunda. Então, para não ter nenhuma dúvida, teria que pegar todos os programas da semana e fazer a minutagem de quanto tempo falou da Ponte e quanto tempo falou do Guarani. E com relação a falar de time de São Paulo, você está se referindo ao Na Lata. O Na Lata, até para ficar diferente, nunca fala de times de Campinas. São outros temas. São temas históricos. Sempre tem o Na Lata 1. São temas históricos. E é um quiz. São perguntas para que os comentaristas possam responder. E o Na Lata 2 são assuntos que estão bombando aí no dia, né? Ou no dia anterior. Então entra time de São Paulo, entra outros times grandes do futebol nacional, seleção brasileira, futebol do exterior, um craque que esteja em evidência e tenha dito alguma coisa que possa, naquele momento, buscar a opinião dos comentaristas. Então são quadros, o programa é feito por quadros. Então tem um momento da Ponte, tem um momento do Guarani, sempre invertendo de um dia para o outro. Tem o Na Lata, tem também o personagem do dia, que pode ser de time de Campinas ou não, ou pode ser de qualquer time brasileiro ou internacional ou de seleção. E tem os times da região, porque a emissora não é apenas uma emissora de Campinas. A Band, ela vai para 86 municípios da região de Campinas. Então tem que dar atenção também para os times de Campinas. E é por isso que a gente fala também dos times aí que estavam disputando a Série A3, times que estavam disputando a Série A2 do campeonato e também times que estão disputando aí a Série A do brasileiro, o brasileiro da Série A, o caso do Red Bull Bragantino. Então o programa é um programa bastante dinâmico, recheado de informações. Então isso que você está colocando é uma situação muito simplista, né? Apenas criticando porque colocou num determinado programa time de São Paulo, que foi o caso de hoje. Talvez você esteja se referindo a hoje. Hoje sim, a gente falou do time do São Paulo porque havia demitido o técnico Roger Machado. Abraço pra você, viu, Clóvis? Tô vendo aqui, né, se ele colocou mais alguma mensagem. Tá bom. Mas tá bom, beleza.
Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o Roger Machado não é mais o técnico do São Paulo, a multa dele, 2,1 milhões de reais. O salário dele era pouco mais de 500 mil reais por mês, né? E o São Paulo agora vai ter que arcar com a multa, tanto do Roger quanto dos dois últimos treinadores, o Crespo e também o Zubeldia. Crespo e Zubeldia, somando as multas, dá na casa dos 10 milhões, mais a do Roger Machado, cerca de 12 milhões de reais, e o São Paulo ainda vai tentar parcelar essa dívida com o Roger Machado, e tá atrás de um novo treinador no mercado. O Dorival Júnior é um dos nomes, mas o Dorival ganha por mês hoje 3 milhões de reais, é muito difícil o São Paulo contratar. O Bruno Pivetti, que já foi técnico do Guarani e é aqui da cidade de Campinas, ele estava no Flamengo Sub-20 e foi demitido pelo Flamengo, então não é mais o técnico do Sub-20 do Flamengo. E a seleção brasileira, o Carlo Ancelotti renovou o contrato com a CBF, né? Vai ficar na seleção brasileira até o final da Copa do Mundo de 2030. Ele gravou um vídeo, eu mandei o vídeo aí, vamos acompanhar o que disse o vídeo Carlo Ancelotti, confirmando hoje que fica até o final de 2030. Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto entendi melhor o que o futebol significa para esse país. Há um ano estamos trabalhando para levar a seleção brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais vitória, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos para mais 4 anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Obrigado, CBF, pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por tanto carinho. Bom, tá aí a palavra do Ancelotti. Na próxima segunda-feira, dia 18, sai a convocação para a Copa do Mundo. E por que renovar antes, né? A explicação é o seguinte, ele até tinha dito numa das entrevistas anteriores, porque fica mais barato para a CBF, porque vamos supor, ele ganha a Copa do Mundo, ficaria muito mais caro para renovar com o Ancelotti, Batista. 17:26, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Com os retornos de Luiz Felipe Potker e o desfalque de Brian Borges, como você montaria o meio-campo mais ataque da Ponte para a partida contra o Londrina? Isso aqui tá simples, né? O Potker volta para o lugar dele e no meio-campo sai o Brian Borges e entra o Elvis. Simples assim. E o Luiz Felipe também como titular do lado esquerdo. É assim que eu montaria o time da Ponte para o próximo compromisso contra o Londrina. Quem você escalaria no lugar de João Paulo? Diego Torres, Isaac, Cauã Jesus ou outro? Eu escalaria Cauã Jesus. Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Um abraço, Tigrão! Um beijo, Tigrão! Obrigado. Um abraço a todos. Calma, meninas, calma. Não há necessidade desse atropelo todo. Não se acotovelem. Não se agridam, não se esbofeteiem. Calma. Calma. Cada uma a sua vez. Tigrão, tô com saudade. Calma, que tem Tigrão para todas, inclusive para você, que é mais cavalona. Calma que tem Tigrão para todas. Bom, antes do Fala Galera, na iniciativa privada, especialmente na área comercial ou em qualquer outro ramo de atividade, na ciência exata, na engenharia, na medicina, enfim, na advocacia, você tem que matar um leão por minuto para conseguir se manter empregado. Suscetível a trairagens, a pessoas falsas,
a pessoas invejosas, lobistas, pessoas que querem o seu lugar e não têm competência para tê-lo, e aí trabalham contra, te caluniam, bom, enfim. É muito difícil sobreviver nessa selva. Em qualquer profissão, tá? Não é no rádio, não é na área comercial, não é na engenharia, na medicina, no direito, qualquer ramo de atividade. Mas no futebol é diferente. O que é que o Ancelotti entregou até agora? Tá bom, ele é competente, ganhou títulos, era um sonho de consumo da CBF, foi contratado, ganha uma bala por mês, é um valor que é até um desrespeito, é uma aberração com relação ao salário médio do trabalhador brasileiro, mas vamos lá, futebol é um mundo à parte, gosto do Carlo Ancelotti. Agora, ele veio aqui para tentar recuperar a seleção brasileira no âmbito mundial, ou seja, ganhar uma Copa do Mundo que a gente não ganha há 24 anos. Ótimo. Agora, um mês antes do início da Copa do Mundo, está renovado até a outra Copa. E todas as experiências que nós tivemos com um treinador que perdeu Copa do Mundo, todas, e eu vou citar 3. Vou citar 2 e ele pode ser a terceira. Tele Santana e Tite. Dirigiram em 2 e perderam as 2. Tele em 82 e 86 e Tite em 18 e 22. Perdeu a primeira, não deu certo, troca. Ah, mas a seleção era um luxo. Ah, mas não ganhou, pô. Perdeu, era para empatar com a Itália, perdeu. Que Deus o tenha, Tele, uma glória. Mas troca, pô. Agora esses perderam e continuaram, que eu citei aqui. O Ancelotti nem disputou ainda. Mas se ele ganha, aí fica mais caro. Ô, cara pálida, mas quem é que disse que ele vai ganhar? E se ele sair na primeira fase, tomar um cacete do Marrocos, por exemplo, na estreia, e depois não andar em campo, e o time pipocar, amarelar, ficar com o calção da cor da camisa, amarelo. E aí, você vai aguentar o cara mais 4 anos depois de um vexame? Só porque ficaria mais caro? Mas por que na condicional? Se ele ganhar, fica mais caro. Por que na iniciativa privada você tem que dar o resultado de uma vida para se manter empregado e para ser reconhecido? Para conseguir uma promoção, uma renovação de contrato. E no futebol o cara nem disputou ainda. Fez o óbvio, que é classificar o Brasil numa Olimpíada onde entra até se tivesse em forma hoje o time do Santodila de 1965 entraria. Um timaço. Ele não fez nada mais do que obrigação, pô. Tem os melhores jogadores do mundo à disposição. Não, vamos renovar, porque vai que o homem ganha, aí fica mais caro. Mas onde é que nós estamos? Que senso de coerência é esse? Eu sei que tem muita gente que pensa diferente. E eu gostaria muito que o Carlo Ancelotti, sim, continuasse até 2030, mas como campeão em 2026. Agora renovam antes, porque pode ficar mais caro se ele ganhar. Que isso? Que isso? Como que se rasga dinheiro no futebol, não? Como que se joga dinheiro no lixo? Mas vamos lá. Fala, galera, agora em 30 segundos. Eu não me contive com o comentário e a informação aí do Breno Beretta e também a veiculação do pronunciamento do Ancelotti, que falou aí qual que é o seu hobby, né? Quando ele falou obrigado por todo o carrinho, ele ainda gosta de brincar de carrinho. Você vê, a gente descobre as coisas às vezes sem querer. Ah, era carinho, né? Tá bom. Com os retornos de Luiz Felipe e William Potker e o desfalque do Brian Borges, como você montaria do meio para frente a macaca contra o Londrina? É exatamente isso daí que o CH colocou. A gente vem pontuando, nós dois aqui juntos, ao longo da semana, que o Luiz Felipe volta no ataque do Brian Borges e, logicamente, não jogando o Brian, que vinha jogando no meio, volta o Elvis, resolvido. E agora o Fala Galera do Guarani. Vamos lá. Quem você escalaria no lugar de João Paulo? Diego Torres, Isaac, Cauã, Jesus ou outro? Eu escalaria o Diego Torres. Batista. São 17h33, ouvinte participando.
Boa tarde, Batista. Eu acredito que com a vitória no próximo domingo em casa, o Guarani irá dar um grande passo à classificação para a segunda fase. Que o treinador Hélio Cachoeira Maranhão continue queimando a minha língua. Abraços, Adriano Gomes, Bugrino da Pele, até o encosto. Da pele até o encosto. Não entendi, né? Mas tá lido aí a sua mensagem, tá bom? É o corretor ortográfico, né? Ele quis escrever osso. E aí, às vezes, saem umas coisas que a gente não quer. Eu tenho por hábito, quando eu mando uma mensagem de texto, antes de botar lá naquela setinha envia, eu dou uma revisada, porque outro dia saiu um negócio sem eu querer, mas estava indo para uma pessoa que não poderia ir aquela palavra, e eu fui salvo pelo gongo. Eu sou revisor de mim mesmo. Façam isso. Mas ele quis dizer da pele até o osso, com certeza. Boa tarde, Carlos Batista. Sou o Rivelino Prati, da Zona Leste de São Paulo, torcedor da Macaca. Batista, aqui à distância observo muitos comentários de vocês e cheguei à conclusão que vocês têm uma queda pelo lado do Guarani. Não é ciúmes, não. Minha mãe teve 11 filhos, ela também tinha suas preferências. Ela se dedicava para os mais carentes. Mesmo assim, continuei admirando vocês, porque são as minhas diversões da tarde, principalmente o Tigrão. Grande abraço. Rivelino Prates. E o contrário também é verdadeiro, entendeu? Aí os bugrinos falam que todos aqui são ponte-pretanos. E os ponte-pretanos falam que todos aqui são bugrinos. Ah, Batista. O importante é ter audiência, né? Pode até achar uma coisa ou achar outra, mas continue nos ouvindo, né? Já é o segundo hoje, hein? Só que eu ouvi, hein? Sim. Teve o rapaz lá que... Aliás, assíduo ouvindo de Indaiatuba, sempre com boas considerações e tal. E agora mais um, respeitosamente, eu gosto. Tigrão me faz dar risada. Mas vocês têm uma quedinha aí. Mal sabe ele, né, Batista? Como é que a banda toca, como é que é difícil a ressaca. Os caras só veem a pinga, mas o tombo ninguém vê. Que coisa, não? Mas tá bom, vai. Também, Batistão? Tá bom, né, o Tigrão? A ruim, mas tá bom, e Mauro, outra. ponta esquerda. Mauro, tá bem lá no Coringão. E também tem uma coisa, 25 anos de casa o Mauro no Corinthians. E também tem uma coisa, né, Batista? Como eu sempre falo... Você já tomou 2 hoje aí, lógico que espirra na equipe, claro. Ele falou, a equipe tem uma queda pelo Guarani. Aí daqui a pouco vai entrar hoje e fala assim, aí é tudo chitaiada, hein? Então, Batista, vamos fazer o seguinte. O que é uma flechada a mais para São Sebastião? Boa tarde, Batista, você e os comentaristas. Batista, fala aí para o Breno, para ele saber do treino do Guarani com bola rolando. Com os jogadores titulares, só ele instalaria uma mini câmera nos queros-queros, porque eles são uns drones na beira do campo, kkkk. Batista, saiu a lista dos convidados da seleção brasileira e o Neymar tá fora da lista dos convidados. E aí você acha que essa lista é fake news ou não? Aqui é o Acácio de Taiobeiras, Minas Gerais. Bugrino, um abraço e boa semana a todos vocês aí. Um abraço para você. Veja, sempre existe a possibilidade, né? Quando tem mais de 2 pessoas participando de algo que é secreto, a possibilidade de vazar é grande, mas eu não tenho conhecimento dessa lista. Essa lista está sendo guardada a 7 chaves e vai ser anunciada somente na segunda, às 17 horas. O que acontece é que sempre tem aqueles que querem dar o furo, entendeu ou não?
Tem vários aí que gostam de dar o furo. Então eles querem anunciar na frente de todo mundo. Estou falando furo jornalístico, claro, evidente. E aí eles querem, aí lança lá uma lista, que é uma lista imaginária. E pode ser que aconteça de o Neymar não ser convocado. E aí ele vai falar, eu anunciei primeiro, falei antes. Eu falei na quinta-feira que o Neymar não seria convocado. Aí se for convocado, aí ele não fala nada, ele fica quieto, né? São as narrativas. Nós vivemos num país de narrativas. O fato não interessa. O que interessa é o que se vai falar a respeito do fato. Então, ele divulga uma deve lista ter sido fake. isso que aconteceu, né? Ele divulga uma lista fake que o Neymar não foi convocado. Não é que não será. Não foi, vazou. Aí o Neymar não vai ser convocado. Realmente se confirma lá segunda-feira que ele não foi convocado. Aí o cara fala, eu disse antes, tá vendo? Agora, se o Neymar for convocado, ele não fala nada e muda o nome do blog e continua divulgando fake news. Quem fazia melhor era o Milton Neves. Milton Neves, ele participava ao vivo de vários programas. A Rádio Bandeirantes, Band News, outras emissoras do grupo. E aí eles pediam, os apresentadores pediam o placar, né, o palpite. De vez em quando a gente faz aqui, pega os palpites. E aí ele dava o palpite, ele falava, num programa ele falava, por exemplo, sei lá, Palmeiras e Barra, né? Aliás, Corinthians e Barra, que tem hoje. Então, num programa ele falava que o Corinthians ia ganhar. No outro, ele falava que o Barra ia ganhar. E no outro ele falava que dava empate. Ou seja, em uma das rádios ele ia acertar, entendeu? Pelo menos num. Uma vez o Milton Neves, é uma figura, cara. Quando ele ainda estava aqui na Rádio Bandeirantes, aliás, ele faz muita falta. Ele entrou num desses programas jornalísticos, que ele entrava dando palpite, entrava participando lá de um bloquinho esportivo de futebol dentro do programa e tal. E entrou, para dar uma notícia importante, a correspondente internacional da Rádio e TV Bandeirantes na Europa. Ela mora em Paris, a Sônia Blota. Categoria, né? Postura, sangue azul, neta do Blota Júnior, de quem eu falei ontem aqui. Aí o Milton interrompeu, eu tava ouvindo, foi ao vivo. Eu quase bati o carro num poste. Ele entrou ao vivo e falou, ô Sônia Blota, agora que eu fiquei viúvo... E a Sônia devia estar fazendo um home office, mandando o boletim ao vivo, a notícia. Devia estar em casa, provavelmente com a família toda em volta. O Milton Neves me entra, interrompe o noticiário da Sônia Blota, que estava sendo brilhante, com começo, meio, fim, conteúdo, tudo certinho. Ô, Sônia Blota. Ô, pois não, Milton, meu querido, saudades. Ô, Sônia Brota, agora que eu fiquei viúvo, bem que você podia casar comigo. Pô, o marido da mulher devia estar do lado dela. E ela, com uma imensa categoria e bom senso de humor, falou assim, não, Milton, infelizmente não é possível, eu já sou casada. Aí ele não ficou quieto, ele falou assim, que pena. Milton Neves, pô. Boa tarde, Batista. Manda um abraço para os meus amigos carentes que acham que vocês torcem para Ponte ou Guarani. Sinceramente, eu admiro vocês pelo bom humor de receber essas críticas infundadas. Abraços, meus amigos. Aqui é o Eduardo Franco do Centro Ponte Pretano, que não acha que vocês falam mais do Guarani. KKKKK. Abraço para você, Eduardo Franco. Muito obrigado. São 17h43. Precisando de peças para o seu carro? Então passa na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens,
dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Ponte ou Guarani, Guarani ou Ponte hoje? Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, vamos ouvir logo de cara, né, um dos personagens, o Natan, volante, que voltou, foi muito importante no lugar do William Farias. Hoje pela manhã eu estive no Brinco de Ouro e o Natan foi um dos escolhidos para falar em entrevista coletiva. Inicialmente o Natan responde algo que eu venho falando há alguns dias, né? Que o Natan, sobre o posicionamento do Natan, até porque ele foi contratado como primeiro volante e ele foi contratado como reserva do William Farias. E depois ele teve a oportunidade para jogar ao lado do William Farias como segundo volante no Paulistão, foi muito bem, e agora ele está tendo a oportunidade de jogar como primeiro volante no lugar do William Farias. E ele fala sobre o posicionamento que ele mais atuou na carreira e também se ele tem alguma preferência. Sobre minha característica, tanto no Vila quanto aqui, a vida inteira, eu sempre joguei como primeiro volante, só que eu deixei bem claro para o Surelli que o que ele precisar, eu vou estar apto a fazer. Tanto como primeiro como segundo, me sinto bem nas duas posições e eu estou, igual eu falo sempre, para ajudar a instituição, né? Então, se for de primeiro, de segundo, eu vou tentar dar o meu melhor dentro de campo. E estou bem confortável com qualquer uma das duas posições. Natan, bom dia. Eu queria que você falasse um pouquinho desse tempo que você ficou fora, da contusão muscular, também da sua perda de peso, porque o time sentiu muito, a torcida sentiu muito sua ausência também. Primeiramente, bom dia. Sobre minha lesão, foi uma lesão de grau 2 para 3, então é uma lesão mais delicada. E sobre a minha perca de peso, eu tive um problema de gastrite. E aí, consequentemente, eu não consegui me alimentar direito. E aí, com isso, eu perdi bastante peso e atrasou um pouco minha recuperação. E hoje estou feliz de estar voltando, poder ajudar a equipe. Tá apto, né, para fazer o meu melhor dentro de campo e ajudar a instituição, que é o Guarani. O grupo está fechado, sim. Com o treinador, eu acredito que a gente está unido para buscar o melhor para o Guarani. Sobre a Duro, eu acho que a gente que está nesse meio, a gente é privilegiado, porque a gente tem que lidar o tempo inteiro com pressão e já desde quando a gente é mais novo, a gente é acostumado com isso. Então não passa de um detalhe bem pequeno. E em relação ao grupo, a gente está focado, vem trabalhando forte, e tudo que o professor pedir, a gente vai fazer da melhor forma possível para ajudar o Guarani. Ô Natan, eu queria que você falasse um pouquinho do entrosamento com o Carlos Eduardo, né? Porque o seu entrosamento com o William Farias foi muito bom no Campeonato Paulista, no meio-campo do Guarani, né? Agora, esse entrosamento com o Carlos Eduardo logo de cara apareceu e foi muito bem, né? E eu queria que você falasse desse meio-campo do Guarani, como que você está se sentindo hoje com o Hélio, até em comparação com o Campeonato Paulista, que você foi muito bem também. Então, sobre o Carlos Eduardo, é um excelente jogador, todos estão vendo, né? Então, assim, quando você está do lado de bons jogadores, tudo facilita. Entrosamento, a gente teve poucas semanas juntos de treino, se eu não me engano, 1 semana e meia, e a gente acabou jogando junto. E fico feliz que tenha dado certo. E tomara que essa parceria possa seguir e dar o melhor para o Guarani, né? Tanto eu como ele, a gente vem tentando se ajudar nos treinos, tanto no jogo, tentando se entrosar. E espero que dê muito certo, assim como foi no Paulista eu e o William. Ou se tiver, por exemplo, também eu, o William novamente, ou o Carlos Eduardo e o William, pode ter certeza que o Guarani está bem servido de meio-campistas.
Então, como eu falei, independente de quem estiver jogando, eu, William, Carlos Eduardo, o próprio Isaac, todo mundo, o Guarani está bem servido no meio campo. Então, acho que essa disputa é sadia, tanto da minha parte como da parte do William, do Carlos Eduardo. Eu acho que o respeito é mútuo entre nós. E o que o professor decidir, tenho certeza que ninguém vai estar de carinha feia ou fazer birrinha e vai respeitar o companheiro da melhor forma, sempre incentivando, igual eu falo, sempre em prol da instituição, que é o Clube Guarani. Ô Natão, o que você pode falar desse jogo contra o Ituano? O que vocês já sabem do Ituano? E como frear também uma possível empolgação dentro do grupo? Porque a gente sabe, né, o torcedor ficou muito empolgado e vai cobrar que o Guarani jogue bem da maneira como foi diante do Maringá todos os jogos, né? Mas como colocar os pés no chão dentro do grupo para seguir adiante também? Então, a partida do Ituano é muito importante, a gente sabe da importância que tem. O Guarani, quando entra em qualquer competição, em qualquer partida, entra para vencer. O professor Hélio já vem trabalhando as deficiências do Ituano, vem mostrando os detalhes. E sobre a empolgação, acredito que já passou. A gente, como atleta, o professor também sempre refrisa, ganhou, foi bom, comemorou, mas agora é pezinho no chão e focar no Ituano. Acredito que futebol, as coisas são muito rápidas, né? Então, a gente tem que focar para ganhar, fazer uma grande vitória, da mesma forma que foi a do Maringá. Então, se você observar, como o Guarani é um dos favoritos ao acesso, é um dos gigantes da Série C, a maioria dos clubes que vêm jogar contra a gente vai fazer linha baixa, vai fazer retranca. E isso o professor Hélio tá sempre nos dando os melhores caminhos, né? Então, assim, isso não é uma coisa que preocupa, porque a gente sabe da nossa qualidade, a gente sabe do que a gente pode fazer, e é apenas mais um detalhe que a maioria dos clubes que vem jogar contra a gente vai fazer. Então, é só um detalhezinho que o professor Hélio dá os melhores caminhos, com certeza a gente vai conseguir o nosso objetivo. Bom, tá aí a palavra do Natan, jogador importante nesse meio-campo do Guarani. Já eu vou projetar o time, porque o Hélio ainda não montou a equipe titular que vai pro jogo domingo diante do Ituano. Agora a gente vai ouvir a entrevista com o técnico Mazzola Júnior, uma entrevista exclusiva que fizemos hoje na tela da Band, nos Donos da Bola. O Breno. Pra falar... Oi, Batista. Antes de você anunciar a entrevista com o Mazzola, só anunciando aqui para quem tiver o interesse de assistir de graça Guarani e Ituano, domingo, 18h30, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp e tem também uma senha. Pegue o número de WhatsApp e a senha, mande nome completo, CPF e a senha. São 5 pares de ingressos. Os ingressos serão retirados aqui na recepção da Band somente amanhã, das 14h30 às 17h30. Então, se você não pode vir buscar neste horário, não participe, porque aí você vai tirar a oportunidade de alguém que quer participar, quer assistir o jogo. E o objetivo é entregar os ingressos, né? Então, você que pode vir buscar é aqui na saída para Valinhos, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, das 14h30 às 17h30. Somente nesse horário, 5 pares de ingressos para cadeiras vitalícias do Brinco. Participe, mas não é o número de WhatsApp para mandar mensagem, tá? Não, é um outro número de WhatsApp que é exclusivo para sorteio. E onde é que está esse número de WhatsApp? Está no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Neste momento está aparecendo no rodapé do vídeo, mas durante o programa inteiro fica lá no topo da página, no chat, onde o pessoal deixa comentários. Está lá o número de WhatsApp também
a senha participe e boa sorte. Seguindo, bebê. Bom, Batista, já eu vou falar sobre ingressos também, porque já estão disponíveis de maneira online para o torcedor do Guarani. E é claro que a expectativa é do maior público até aqui na Série C do Brasileiro, até depois da goleada sobre a equipe do Maringá por 5-0. E o Mazola Júnior hoje foi o nosso convidado nos Donos da Bola, na tela da Band. Quem não pôde acompanhar, vai poder acompanhar a partir de agora a entrevista exclusiva que fizemos com o técnico do Ituano, adversário do Guarani no próximo domingo. Vejam aí. E nós estamos em contato neste momento com o Mazola Júnior, técnico do Ituano. Ituano é o adversário do Guarani no domingo às 18h30 no Brinco de Ouro em Campinas. Alô, Mazola, abraço para você, boa tarde, tá tudo bem, amigo? Boa tarde, Batista. Tudo bem? Estamos aqui, estou aqui, acabou o treinamento agora, acompanhando o programa de vocês. Muito obrigado, vocês trabalharam com belos espiões aí, hein? Muito legal. Prazer enorme participar do programa de vocês novamente, Batista. Aí no treino de hoje tinha muito quero cornetando você, ô Mazola? Rapaz, essa história foi legal demais, viu, cara? Foi bacana demais essa história aí dos quero aí. Um rapaz aqui, esse negócio de rede social aí, né? O cara botou que tinha escutado o quero aqui, tinha falado pra ele que eu ia ser demitido essa semana, né? Coisa, o futebol é espetacular por causa disso, né? Mas foi bom que a gente venceu o último jogo aqui em casa, estávamos precisando, né? Até para retomada de confiança, né? E para retomada da confiabilidade no nosso trabalho, tem sido muito bem feito, jogadores fantásticos, muito trabalhadores, grupo muito bom. E não é por causa da gente não ter conseguido o acesso contra a Ferroviária que tudo seria, ou dizer assim, estaria tudo errado aqui dentro ou iria tudo por água abaixo, né? Felizmente estamos num clube que a diretoria é extremamente profissional, extremamente sensata, acompanha diariamente o trabalho e o barco segue. E vamos tentar agora, já que escapou na 2, vamos tentar um acesso com certeza muito mais difícil da C para B. Breno Beretta, a sua pergunta ao Mazola. Mazola, primeiro um prazer falar com você mais uma vez. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua amizade com o técnico Hélio Cizenano. Até outro dia eu estava conversando com o Hélio, né? E curiosamente vocês dois são da cidade de Campinas, ele falou que vocês se encontram bastante. Como é que vai ser enfrentar o amigo no próximo domingo? E como também, eu imagino que você sabe como que ele pensa sobre futebol, pela amizade que vocês têm, né? E como que vai ser pensar na cabeça do Hélio Cizenando para esse jogo diante do Ituano? A amizade é legal, o Hélio é um menino, eu gosto muito dele porque ele é um menino que conseguiu o espaço dele pelo trabalho e pela qualidade dele, né? O meu filho já tinha trabalhado com o Hélio no Desportivo Brasil e já naquela época me falado muito bem do Hélio, trabalhou na base da Ponte Preta, enfim... É de Campinas, né? Assim como eu, é de Campinas. Nós estivemos juntos já em várias situações, já jogamos contra várias situações. E é um rapaz que eu torço muito pelo sucesso dele, principalmente por ser um treinador brasileiro e um treinador de raiz. Nada caiu do céu para ele, nada foi fácil para ele. E quando assim o é, eu tenho uma satisfação muito grande de poder compartilhar com ele esse sucesso dele. Mas domingo, né, aquela velha história, né? Somos adversários, nos conhecemos muito bem e nós vamos procurar com certeza neutralizar todas as grandes qualidades que o Guarani tem e procurar explorar as eficiências que o Guarani também tem. Mas o respeito ao Hélio, e eu fico muito satisfeito de ter tido uma oportunidade na cidade dele, num clube gigantesco como é o Guarani, e que tudo corra bem com ele, menos domingo. CH, a sua pergunta ao Mazola. Mazola, um grande abraço e no alto da sua experiência eu queria te perguntar o seguinte: qual a principal lição que você, como comandante, tirou da eliminação do seu time no Campeonato Paulista? Grande abraço.
CH, prazer falar contigo novamente. A grande lição que a gente tirou é que o futebol mudou, tudo mudou, mas ainda a principal regra continua. Quem ganha o jogo, quem faz mais gol. Não é quem cria mais, não é quem joga melhor, é quem é mais efetivo a marcar e a não sofrer. Nós fizemos 2 jogos contra a Ferroviária em que nós fomos muito melhores que a Ferroviária, principalmente no jogo em Itu. O resultado foi muito injusto, muito pesado para nós. E depois lá em Araraquara, tudo que aconteceu no jogo, realmente fez aumentar a ferida, né? Mas a sensação, ao contrário do ano passado, em que nós fomos eliminados na mesma fase da competição pelo campeão da competição, ao contrário do ano passado, em que o Capivariano, do Hélio, foi muito melhor que o Ituano nos 2 jogos, esse ano não. Esse ano o Ituano foi melhor que a Ferroviária na grande parte dos 2 jogos. E ficou aquela sensação de decepção, né? Porque era um acesso que estava ao nosso alcance e que nós trabalhamos demais para conquistá-lo. Infelizmente, nos 2 jogos decisivos, nós tivemos falhas que são inadmissíveis de serem cometidas em jogo decisivo. Pagamos o preço com isso, com um acesso que realmente eu acho que o Ituano fez muito por merecer esse acesso esse ano na 2. Gleger, a sua pergunta ao Mazola, ele é o nosso convidado na entrevista do dia. Bom, um abraço para o Mazola, prazer estar falando contigo, Mazola. Bom, eu estava analisando aqui, né, Mazola, você vê o Guarani vem de uma vitória importante lá contra o Maringá, 5-0, mas o Ituano também foi lá em Maringá e meteu 4 no Maringá. Então assim, né, então a gente percebe o equilíbrio dessa competição, né, e agora para o Ituano, que venceu o Confiança 1-0 jogando em casa, vai enfrentar o Guarani fora, que está dentro do G8 também, é um duelo de G8. O Ituano tem 10 e o Guarani tem 12. Então uma vitória do Ituano passa o Guarani, né? E aí perde, o Guarani abre 5. Então eu queria que você falasse, ô Mazola, sobre a questão tática do time do Ituano. Você que vem de um resultado positivo, né? Recuperando a confiança, é importante, como você disse no começo da entrevista, né? Teve a desclassificação, tal, alguns momentos, mas agora está totalmente focado na Série C. E eu queria que você falasse um pouco especificamente desse jogo. Vai mudar alguma coisa o Ituano da última vitória com Confiança? Ou o Mazola pretende manter o mesmo esquema, manter a mesma estratégia para tentar surpreender o Guarani? Um abraço para você, boa tarde, Mazolinha. Abraço, Gleger. O jogo nosso contra o Maringá foi aqui em Itu. E teve uma situação, um fato ocorrido aqui que determinou esse placar mais elástico, que foi a expulsão do líbero do Maringá no começo do jogo, com 20 minutos de jogo, né? Isso mudou muito o jogo, né? Apesar que o Guarani explorou as mesmas situações, ou muito parecidas situações, que o Ituano explorou aqui contra o Maringá, naquele sistema defensivo do Maringá individual, com os 3 zagueiros, né? Ficando de mano com os 3 atacantes adversários. Isso, com certeza, não vai acontecer novamente, ou não vai acontecer com o jogo Ituano e Guarani, né? Em momento algum, no nosso modo de entender, em momento algum nós podemos jogar em Campinas contra o Guarani com os nossos 3 zagueiros de mano, com os 3 zagueiros, com os 3 atacantes do Guarani, né? Não vamos cometer esse erro de forma alguma, até porque a qualidade, não tem comparação a qualidade dos atacantes do Guarani com os atacantes da Série A2, né? Nós usamos muito esse sistema na A2, ficamos de mano aqui atrás várias vezes, mas na Série C, principalmente contra a equipe do Guarani, isso não vai poder ser feito. Nós vamos manter, sim, a mesma estrutura, é lógico que com as áreas de atuações totalmente diferentes, né? Mas em nenhum momento o Ituano vai deixar de explorar a melhor característica dos seus jogadores, tá? Em momento algum nós vamos deixar de fazer isso, mesmo o jogo sendo em Campinas contra o Guarani, como o Beretta mesmo falou, provavelmente o recorde de público do ano. O Guarani tem um grupo muito forte para a Série C, muito forte, no meu modo de entender. E o grupo do Guarani esse ano é muito mais forte que o ano passado. E nós estamos preparados sim para fazer um grande jogo em Campinas, como você bem mesmo falou, apenas 2 pontos separam as equipes. Nós precisamos
diminuir o número negativo nosso na competição. Nós temos nesse momento 2 pontos negativos, até porque se nós formos tomar a classificação com 30 pontos, 10 jogos em casa, né? Esse ano o Ituano tem apenas 9 jogos em casa. Então nós largamos a competição com 3 pontos negativos, conseguimos 1 ponto positivo só até agora fora de casa, que foi no empate contra a Inter, e vamos em busca desses 2 pontos negativos que nós temos, vamos em busca nos jogos fora, que é exatamente o próximo, que é contra o Guarani, já que em casa o Ituano está a 100% de aproveitamento. Ô Mazzola, você tem algum desfalque por contusão ou cartão para esse jogo com o Guarani? Não, Batista. O único desfalque por contusão, mas já não foi essa semana, é o Winger, goleiro, né? E o Canezinho, que teve uma fratura na costela no jogo contra o Maringá, inclusive. Mas o resto, não tem ninguém com cartão, nós estamos com um grupo, o Ituano vai a Campinas com um grupo muito forte. Abraço para você, Mazzola. Um abraço para você, Mazzola. Muito obrigado pela sua participação. Esperamos um grande jogo domingo às 6h30 aqui em Campinas. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Um grande abraço a todos. Bom, tá aí a palavra do técnico Mazzola Júnior, né? Adversário do Guarani neste próximo domingo. Os 2 times, é claro, se preparando bastante. Hoje eu não pude acompanhar nem o aquecimento, né? Os jogadores treinaram no CT do Guarani, que fica ao lado do Brinco. Eu fui até o Brinco fazer a entrevista, fiz com o Natan, que a gente colocou hoje. Colocamos uma parte do Ian, lateral, na tela da Band. Amanhã eu vou colocar aqui no Esporte em Debate a entrevista completa com o Ian, lateral direito do Guarani. Mas o que eu pude observar? Enquanto eu estava no carro arrumando as coisas, os jogadores estavam subindo para o CT. Aí eu fiquei esperando todos passarem e contando para ver quem que estava no meio, né? O que eu pude acompanhar? Que o William Farias não estava no meio. Ele está tratando ainda do joelho. Jogador que acabou torcendo o joelho no último sábado. Outro atleta que não estava no meio, que não foi relacionado para a partida diante do Maringá, é o Dentinho. Com um problema muscular, o Dentinho também provavelmente no departamento médico. O Emerson está treinando normalmente com os demais jogadores do Guarani. Qual que é a situação? O Emerson foi poupado do jogo diante do Maringá, mas é o titular com a camisa bugrina, vinha sendo. Aí, qual que é a dúvida? E eu estou imaginando isso, como o Hélio não formou o time, não dá para saber ainda quem que vai para o jogo. Se o Emerson volta entre os titulares ou mesmo se o Renan Castro será mantido. Por que essa dúvida? Eu até ouvi de algumas pessoas o seguinte, olha, o Renan ele é melhor na defesa e o Hélio Cizenando prioriza a defesa nesse momento. E ele tá jogando bem. Nos 2 últimos jogos, o Renan, principalmente na parte defensiva, que é a especialidade dele, ele foi bem. O Emerson, ele não vinha tão bem assim na lateral esquerda. Até muitos torcedores do Guarani, durante a semana, mandam mensagens questionando a participação do Emerson. Mas é um bom jogador, principalmente na parte ofensiva. Ele é melhor na parte ofensiva. Alguns gols que o Guarani sofreu neste Campeonato Brasileiro da Série C foram justamente pelo lado esquerdo, nas costas do Emerson. Eu não sei se o Hélio Cizenando vai priorizar esse tipo de situação no jogo diante do Ituano. É claro que ele ainda tem mais 2 treinos, na sexta e também no sábado, para definir o time. A outra dúvida, no meio-campo, como o João Paulo está suspenso pelo 3º cartão amarelo, quais são as possibilidades? Diego Torres, que está recuperado da contusão do pubis, e se a gente for comparar as características, o Diego Torres é a mesma característica, é o autêntico camisa 10, tem o Cauã Jesus como opção, que fez um bom jogo diante do Palmeiras, atua tanto como meia quanto segundo atacante, e ele é um jogador com características mais parecidas com o Guilherme Cachoeira, aquele meia que arrasta a bola, que corre com a bola. Então, eu acho que ele vai colocar o Diego Torres, até porque ele tá bem nos treinamentos. Tem a opção do Isaac também, mas o Isaac é aquele tipo de situação, faz um jogo bom e 10 ruins, é a média do Isaac.
Então não sei se ele vai colocar o Isaac nesse momento. Agora, nas demais posições, nem tem por que o Hélio Cizenando mexer. Eu acho que ele vai manter praticamente a base do time que iniciou o jogo diante do Maringá e goleou o Maringá pelo placar de 5-0. Quer comentar um pouquinho a respeito dos times? E já eu falo sobre ingressos, Batista? Sim, vou passar para os comentaristas, mas antes quero falar da Logos. Logos Materiais Elétricos, a loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas. Serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala, para construtoras, empreiteiras ou para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Economize! A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, um horário especial das 8 da manhã até o meio-dia. Logos! Bandeirantes! Continue participando, tá? Você que quer assistir de graça o jogo do Guarani com Ituano. É só entrar no youtube.com/rádio Bandeirantes Campinas. Lá no rodapé da tela, neste momento, tem um número de WhatsApp. Pegue o número de WhatsApp e também a senha. Mande o seu nome completo, o seu CPF e a senha para o número que está lá no canal de vídeos. São 5 pares de ingressos. Não são ingressos individuais. Cada ganhador leva 2 ingressos. Mas a retirada é aqui na recepção da Band, somente amanhã, das 14h30 até as 17h30. Tem que trazer um documento que contém o CPF do ganhador. Aí um documento apenas, né? Não precisa trazer 2 documentos. Apenas um documento que contém o CPF, nome do ganhador. E cada ganhador leva 2 ingressos. Aqui no Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos. Retirada amanhã, somente amanhã, das 14h30 até as 17h30. Caso não possa vir, não participa, para não tirar a vez de quem pode vir buscar, vai participar e pode ganhar, tá bom? Cadeiras vitalícias, jogo Guarani Ituano, domingo 18h30. Bom, Tigrão, o técnico Hélio Cizenando vai tendo aí opções, né? Veja o caso da lateral esquerda. O Emerson Barbosa era titular absoluto. Contundiu-se, né? Ficou aí afastado de um jogo, mas já está recuperado, treinou normalmente, está em condições de voltar. O Emerson, ele é melhor atacando ofensivamente, enquanto que o cara que entrou no lugar dele, o Renan Castro, não tem a mesma eficiência no ataque, mas é muito bom na marcação. Veja o jogo diante do Maringá. Deu uma proteção muito importante ali do lado esquerdo. E agora, hein? Como é que nós vamos resolver isso aí, hein, Tigrão? Fácil. É só passar a entrevista. Não precisa passar porque foi pro ar ao vivo. A entrevista de hoje do Mazola Júnior. Ele já convocou para concentração, que lá no Ituano deve começar no sábado ou no domingo, ou na sexta, né? Sexta ou sábado, depende aí da programação, mas ele já está com a relação pronta dos convocados. Ele convocou até o Quero-Quero, que queria derrubá-lo para jogar de volante.
Um quero que estava fofocando vai de volante e o outro vai de back. Um back a mais. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque uma coisa é você jogar contra o Maringá, lá em Maringá, que estava na frente do Guarani no critério de gols marcados, ou de vitórias, perdão. Tinha 3 vitórias contra 2 do Guarani. E na casa dele, então o Guarani surpreendeu, fez uma partida espetacular, ganhou de 5-0, mas foi um resultado surpreendente. O que era esperado lá? O time atacando. O time tentando empurrar o Guarani para trás. Só que o Guarani surpreendeu e ao invés de se deixar ser empurrado para trás, ele é que empurrou o Maringá. Pegou a bola e já partiu para cima em desabalada a carreira e com 50 segundos meteu 1-0. O Maringá falou, e agora? Vamos para cima dos caras e vamos dar o contra-ataque? O que nós vamos fazer? E aí quando acordaram a 19 minutos, quando eles estavam ainda dialogando sobre o que fazer, aos 19 minutos, o que aconteceu? Estava 3-0 para o Guarani. Então um jogo surpreendente. Agora o que era esperado lá? O Guarani sendo atacado. Eu acho que se o Renan Castro defende melhor, e eu questiono isso, eu acho que defensivamente se equivalem e ofensivamente o Emerson é muito mais agressivo e muito mais eficiente. Então uma coisa é o jogo de Maringá. E também porque o Emerson não tinha condições de jogar. Agora ele está recuperado. E até o Quero e o Juninho Paulista vão jogar na zaga do Ituano. Mazzola já escalou o presidente. Por quê? Porque ele não vai se expor. Ele já falou, vou sair de peito aberto aqui, ou no brinco, pra quê? Vai jogar, tendo a bola vai jogar, mas vai jogar reativamente. Às vezes ele joga reativamente dentro de Itu, contra adversários equivalentes ou até inferiores. Como é que ele vai jogar propondo para cima do Guarani? Então, o trabalho defensivo talvez não seja tão oneroso para o Guarani. O que o Guarani vai precisar é de todo mundo atacando. Enquanto o Mazzola bota o Juninho Paulista de zagueiro, é meio difícil pela altura, mas ele tem boa impulsão ainda. O Guarani vai ter que botar até o Betuzini de ponta esquerda. Então por que você vai abrir mão de um lateral que apoia melhor num jogo onde você vai ter que agredir, vai ter que procurar os espaços, vai ter que tentar levar essa bola para a linha de fundo, vai ter que ter um cara que de repente acerta um chute de fora e o Emerson chuta bem, porque vai estar tudo fechado a casa da viúva. Então tá respondido, Batista, eu escalaria o Emerson. E você, CH, quem escalaria para este jogo? Partida muito complicada, jogo no brinco, hein, CH? O Emerson, ele é o titular, né? Ficou fora apenas de uma partida. O menino entrou bem, verdade. Tem boa qualidade, verdade também. Mas o titular é o Emerson. O jogo em casa, colocar um lateral mais defensivo do que ofensivo, o Guarani vai jogar para ganhar o jogo. E o Emerson, com todos os defeitos que ele tem, e tem, né? Ele é o titularíssimo do time, né? E eu participei da entrevista hoje e eu pensei algumas coisas que disse o Mazzola e ele foi muito claro que o empate serve para o Ituano. Então já sabe o que vem aqui para a próxima partida contra o Ituano, né? Um ferrolho gigante. O que o Guarani tem que fazer? Jogadores com circulação de bola rápido, passes precisos, né? E agredir o Ituano para jogar do primeiro ao 90º minuto para ganhar o jogo. E o Guarani, se jogar futebol, tem time para isso, Batista. São 18h17, seguindo o bebê. Bom, Batista, eu vou falar primeiro a respeito de ingressos, né? Porque ingressos para esse jogo, quem está nos acompanhando no YouTube, já estão disponíveis os ingressos para o jogo entre Guarani e Ituano. Os valores, R$20 para o tobogã, meia entrada com a camisa do Guarani, tobogã inferior, R$30 com a camisa do Guarani, vitalícia, R$30 com a camisa do Guarani, mais 30 de acesso, cabeceira sul,
R$10, que é a cabeceira de entrada com a camisa do Guarani. Com a camisa do Guarani só vale se entrar no site o sociocampeão.com.br, se inscrever na modalidade sócio free e comprar o ingresso pelo site também. E daí na hora leva o celular, o QR Code, esse tipo de situação. Para a torcida do Ituano, R$20 o preço normal e R$10 a meia entrada. A expectativa é de um grande público para esse jogo importantíssimo. E olha, teve um jogo do Guarani que mudou, Batista. É o jogo diante do Amazonas. Seria no dia 1º de junho, uma segunda-feira. Só que o pessoal da CBF eu acho que não bate muito bem, né? Porque marcaram, e é o mesmo pessoal que marca, hein? Marcaram o jogo da Série C do Guarani e Amazonas para o mesmo dia e quase no mesmo horário do jogo da Ponte Preta em Campinas também, porque a Ponte vai jogar diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Então eles resolveram alterar a tempo, né? E o Guarani vai jogar um dia antes. É melhor jogar no domingo do que na segunda-feira. Então o jogo do Guarani passou de segunda para domingo, dia 31 de maio, às 18 horas, esse jogo do Guarani. Bom, eu vou ler aqui, Batista, uma coisa importante, decisão de eleições, né? O despacho da juíza disse o seguinte, saiu hoje: considerando as decisões anteriormente proferidas nesses autos, bem como manifestações subsequentes das partes, entendo necessário aclarar e complementar o comando judicial relativo à realização de nova Assembleia Eleitoral, a fim de assegurar efetividade, segurança jurídica e fiel observância dos fundamentos que ensejaram a suspensão do pleito anteriormente realizado. A nova eleição deverá ocorrer de forma presencial, afastada a possibilidade de realização virtual ou híbrida, que foi o que o Guarani tinha pedido, mas não está no estatuto. No estatuto está de forma presencial, uma vez que o vício aelgado, está escrito, e que embasou a tutela de urgência decorreu da alegação de irregularidades procedimentais em etapa essencial do processo eleitoral, sendo imprescindível que o novo ato se realize de forma transparente, controlável e em estrita conformidade com o Estatuto Social. A votação deverá ser realizada obrigatoriamente por meio do voto secreto, mediante cédulas ou mecanismos equivalentes que assegure o sigilo do voto, vedada qualquer forma de deliberação por levantamento, aclamação ou manifestação aberta, inclusive no que se refere à apreciação de recursos ou impugnações que interfiram diretamente no resultado do pleito, consoante definido no regime interno. No tocante aos recursos apresentados, serão também objeto de análise pelos sócios votantes e nos termos definidos pelo artigo 48 do Estatuto Social. Agora ela está citando o Estatuto Social. Concedo prazo adicional de 15 dias a contar da intimação desta decisão para que o réu adote todas as providências necessárias à convocação e realização da nova Assembleia Eleitoral, inclusive publicação do edital. Então tem 15 dias o Guarani para convocar o edital, observados os requisitos estatutários mínimos de publicidade, indicação de data, horário, local e ordem do dia e formato de votação. Esclareço ainda que a nova eleição deverá se restringir exclusivamente aos candidatos e chapas que participaram do pleito suspenso. Ou seja, ela está dizendo aqui que as chapas inscritas em dezembro deverão ser as chapas que vão concorrer e não novas chapas. Vedada a abertura do novo prazo para inscrição de candidaturas ou inclusão de novos concorrentes, preservando-se assim a paridade de armas e evitando-se inovação indevida no cenário eleitoral originalmente submetido à apreciação dos associados.
Tá terminando aqui. Do mesmo modo, não há qualquer óbice à manutenção do colégio eleitoral, já definido, inexistindo neste momento irregularidade específica quanto à participação de sócios torcedores ou quanto à composição da comissão eleitoral, que poderá ser mantida, tal como anteriormente constituída, ressalva apenas eventual impossibilidade superveniente devidamente comprovada nos autos. Ressalto que o descumprimento das diretrizes ora fixadas poderá caracterizar afronta direta à ordem judicial, sujeitando o réu a medidas coercitivas cabíveis, sem prejuízo de análise de eventual responsabilidade processual. Ana Lia Beal, juiz de direito. Documento assinado por ela hoje, ou seja, daqui 15 dias o Guarani tem esse prazo para convocar as novas eleições com as mesmas chapas que foram inscritas em dezembro do ano passado, Batista. Agora sim, eu havia feito uma crítica com todo respeito à magistrada, justamente por esses detalhes, essas nuances, informações importantes e significativas que havia necessidade de se colocar na peça processual, no despacho da magistrada. Agora sim está completo, não tem como alguém ler esse processo, esse despacho e não entender aquilo que deverá ser feito. Então era isso que eu estava pedindo, parabéns. Agora sim, a magistrada agiu corretamente. Copa com chance extra é só na kto.bet.br. Mata-mata é pura emoção e todo mundo sente cada lance dos jogos, cada minuto. Agora, se quiser ainda mais emoção, tem a chance extra da KTO. Pode apostar, você faz o seu palpite e se bater o prêmio cai na conta, na sua conta, na hora, para você sacar rapidinho. Mas, se não acertar, você pode ficar tranquilo porque você tem até R$30 em aposta grátis para tentar de novo. Não fique de fora. Confira os termos e condições e aposte com a chance extra na kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A licença é SPA MF 2093/2024. Batista. Oi, bebê. Uma informação muito importante para o torcedor do Guarani. Amanhã na tela da Band vai ter um link com o técnico Hélio Cizenando. Amanhã, então, ao vivo, a partir do meio-dia, um link com o Hélio Cizenando, técnico do Guarani, ao vivo na tela da Band. Pedro Piscinato e o destaque ou os destaques para o noticiário da Ponte que vem já, Pedrão. O principal destaque é que o William Potker, centroavante da Macaca, treinou normalmente na manhã desta quinta-feira, deve ficar à disposição do Rodrigo Santana, assim também como o Lucas Justen, que está se recuperando, terminando já o processo de transição física por conta de uma entorse no tornozelo e também deve ficar à disposição do Rodrigo para a partida diante do Londrina. Batista. CH, uma manchete para o seu comentário já aqui no ar da Bandeirantes. Sobre a Ponte? Sim. Elvis ganha corpo e deve ganhar mais corpo, né? O titular na próxima partida. Negócio, né? O Elvis tá fininho, vai ganhar corpo, vai tirar a velocidade agora do Elvis. Que entrou em forma, pô. E aí, Tigrão, uma manchete para o seu comentário da Ponte. Já é manchete, hein, Tigrão? Eu vou descontar que ele me deu ontem, tá? Eu estou rindo por dentro. Não há nada na vida como um dia após o outro. Estou rindo por dentro. Vai, Tigrão.
A volta de Potker renova as esperanças de gols da Macaca contra o Tubarão. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil. Ontem à noite tivemos mais times classificados às oitavas de final da competição, com destaque para o Palmeiras, que goleou a Jacuipense pelo placar de 4-1 e carimbou a sua vaga. Ontem também quem se classificou foi o Mirassol, que venceu o Bragantino pelo placar de 2-1 no agregado 3-2. O Peixe também está classificado, fora de casa, venceu o Coritiba por 2-0. Vasco e Paysandu empataram por 2-2, como o time Cruz Maltino havia vencido a ida por 2-0, garantiu vaga na próxima fase. Assim como também o Juventude, que eliminou o São Paulo, reverteu a vantagem do tricolor paulista, que havia vencido por 1-0 no Morumbi. Ontem venceu por 3-1 Juventude classificado e o São Paulo está eliminado. Quem também garantiu vaga na próxima fase foi o Atlético Mineiro, que acabou vencendo o Ceará nos pênaltis por 4-2, após ter perdido no tempo normal por 2-1. Quem garantiu vaga também na próxima fase foi o Remo, que voltou a vencer o Bahia por 2-1 no agregado 5-2 para o time paraense. Hoje, a definição dos últimos classificados. Tem Chapecoense e Botafogo, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, todos os seus jogos à noite, Confiança e Grêmio. 7h30 da noite tem Corinthians e Barra, primeiro jogo foi 1-0 para o Timão. Hoje também às 8 da noite tem CRB e Fortaleza, 9h30, Vitória e Flamengo neste primeiro duelo, vitória do Flamengo por 2-1. Na terça-feira já haviam se classificado Fluminense, Cruzeiro e também o Internacional. Copa Norte, ontem nós tivemos a definição dos finalistas ou do último finalista da Copa Centro-Oeste, que faz parte da Copa Norte e também da Copa Verde. E na ocasião, nos pênaltis, o Anápolis, que disputa a Série C, eliminou o Vila Nova pelo placar de 4-3, após empate no tempo normal pelo placar de 1-1. Ontem também o Juventus da Moca, conquistou o título da Série 2, ao bater a Ferroviária por 2-1. Primeiro jogo 0-0 na Rua Javari. Lembrando que Juventus e Ferroviária já haviam conquistado o acesso para a Série 1 do Campeonato Paulista. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladas
geladíssimas, diversidade de sucos, ambiente climatizado, bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18 horas e 33 minutos. Hoje nós vamos até às 19h30. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. E você já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, região do Satélite Íris. Chegue fácil utilizando o BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, vamos começar falando sobre o time da Ponte Preta, que treinou hoje pela manhã no CT do Jardim Olina. E a boa notícia, como eu disse antes do intervalo, para o torcedor pontepretano, também para a comissão técnica do Rodrigo Santana, é que o Potker participou dessa atividade da quinta-feira. Vestiu as chuteiras, treinou normalmente com o grupo de jogadores e vai ficar à disposição para o jogo da próxima segunda-feira contra a equipe do Londrina. Ele ainda era tratado como dúvida porque na última sexta-feira, antes do jogo contra o Sport, ele acabou deixando o treino, sentindo um incômodo na coxa direita, não jogou contra o Sport, mas como eu disse, já está tudo bem com o Potker, esperança aí de gols nesse time da Ponte Preta, está treinando normalmente. Outro jogador que estava no departamento médico e hoje também retornou aos gramados é o uruguaio Rodri Saravia. O volante não foi relacionado para as duas últimas partidas da Ponte Preta, contra o São Bernardo e também contra o Sport, mas hoje já iniciou o processo de transição física e também pode aparecer aí como opção para o Rodrigo Santana, tanto no time titular quanto no banco de reservas. Um caso muito parecido com o do Lucas Justen, que foi titular na última rodada contra o Sport, foi substituído no segundo tempo com uma entorse no tornozelo, mas também já está quase 100% e nos próximos dias deve voltar a treinar com um grupo de jogadores, deve ir para o campo. Lembrando que a Ponte Preta não vai poder contar com o Brian Borges, que está fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas, por outro lado, tem o retorno do Luiz Felipe, que cumpriu suspensão justamente na última partida contra o Sport. E hoje, a assessoria de imprensa da Ponte Preta, o Paulo Santana, o Arthur Henrique, nos enviaram uma entrevista com o volante André Lima. E agora eu separei alguns trechos e a gente vai conferir aqui. Inicialmente, o André fala sobre o momento da Ponte Preta dentro e fora de campo nesse início de Série B. Cara, todo mundo sabe o que está acontecendo aqui dentro, né? Não cabe a mim me falar aqui, mas é difícil passar por muitas coisas aqui na Ponte, como é difícil passar em outros clubes, mas
Temos que ter foco total dentro de campo e tentar ao máximo esquecer os problemas extra-campo, para a gente pontuar, para a gente dedicar, para a gente vestir e honrar a camisa, né? Quando a gente veste a camisa da Ponte, não podemos entrar de qualquer forma, não podemos entrar de qualquer jeito. Claro, não é isso que tem acontecido, mas infelizmente em alguns momentos deixamos a desejar e poderíamos nesse momento estar com uma pontuação muito melhor, buscando estar entre os líderes. Infelizmente não estamos, mas temos elenco e temos capacidade de estar lá. Agora é focar daqui para frente, esquecer os erros do passado, esquecer no sentido, eu digo, de não voltar a cometê-los, né? Claro que temos muitos jogos difíceis, agora é focar, não cometer os erros que cometemos no passado, que aí temos tudo para alavancar e buscar estar lá em cima. Não vestimos a camisa da Ponte não para brigar, para não cair, não é essa a nossa vontade. E se for assim, não vale a pena estar aqui. Não é isso que queremos, não é isso que vamos lutar durante a competição. E foco total para estar sempre lá em cima, cara. E uma fala interessante também do André Lima a respeito da torcida da Ponte Preta, que vem cobrando nas redes sociais. A gente recebe aqui mensagem todos os dias de torcedores pontepretanos cobrando da diretoria pontepretana um acerto de salário com os jogadores, mas lá no estádio o torcedor também tem cobrado os jogadores, que em algumas partidas não têm conseguido entregar um bom futebol, principalmente nos jogos aqui no estádio Moisés Lucarelli, e o André Lima comentou sobre essa cobrança da torcida em cima da diretoria e também em cima deles, jogadores. Cara, para falar a verdade, a torcida da Ponte está sendo, na verdade, muito coerente, né? Se você parar para pensar, eles sabem dos problemas que tem extracampo aqui, eles estão cobrando toda a diretoria, todo mundo que tem que ser cobrado extracampo, mas eles estão entendendo também que quando entra em campo e pede, a gente tem que ser cobrado, é normal, o futebol é assim. Então, eu já passei em outros clubes recentes, inclusive, que não tinha coerência nenhuma, né? Mas não vim falar de outro clube aqui. O que eu quero dizer é que a torcida da Ponte, no meu ver, está sendo extremamente coerente. Estão cobrando quem tem que cobrar, estão brigando, estão nos defendendo, mas quando entra em campo lá eles querem resultado. Não importa se está em dia, se não está, se encara com 6 meses. Claro que nós jogadores gostaríamos que não fosse assim. Mas já que estamos passando por esses problemas, a gente tem que aplaudir eles. Eles estão sendo coerentes até demais. Estão cobrando quem tem que cobrar e na hora de entrar em campo eles sabem que a gente tem que ganhar, independente. Botou a camisa da Ponte Preta, a nossa conversa aqui no elenco é isso. Cara, ninguém quer passar por isso, ninguém quer estar com salários atrasados. Tem a promessa que vai se ajeitar essa parte extra-campo, mas enquanto não se ajeita, entrou em campo, é focar 100% na vitória. Claro, é difícil, não vou mentir para ninguém aqui, eu não vim aqui para mentir. Mas entrou lá dentro, tem que ser cobrado mesmo, porque estamos buscando os 3 pontos a todo momento. Não tem vagabundo, não tem milindragem, não tem quem está tirando o pé. Entrou lá dentro, vamos buscar os 3 pontos e eles estão cobrando dentro de campo. Fora de campo passou, eles estão cobrando quem tem que cobrar. E para mim está perfeito assim, está ótimo. Enquanto entramos, temos que sim buscar o resultado. E se não conseguirmos, tem que ser cobrado, porque aqui é um clube que não pode deixar de ter cobrança. Não é qualquer clube que estamos vestindo a camisa. E o André Lima também comentou a respeito dessa sequência que a Ponte Preta terá de jogos em casa. Recebe o Londrina na próxima segunda-feira, depois sai para encarar a equipe do CRB lá no estádio Rei Pelé e depois a Ponte Preta terá mais 2 jogos em casa. Vai encarar o Botafogo e também depois o Cuiabá. E o André foi questionado se essa sequência de jogos dentro do estádio Moisés Lucarelli ajuda o time e se fica mais fácil esses jogos aqui na cidade de Campinas. Cara, não fica mais fácil, né? Na Série B não tem jogo fácil. Infelizmente, nós estamos vindo de 2 jogos dificílimos, onde nossa equipe foi vazada e até mais do que talvez merecíamos durante o jogo. Mas aí, Série B não tem jogo fácil. Pegamos o líder, na época o Avaí, e ganhamos dele na casa deles, e a equipe do América ganhamos, mas foi um jogo dificílimo, então não tem jogo fácil na Série B, sabemos disso. Pegamos uma sequência difícil nesse começo, conseguimos fazer 7 pontos, claro, merecíamos mais, deveríamos ter feito mais, não conseguimos, mas agora vamos pegar essa sequência que dizem que é mais fácil, eu não vejo dessa forma, com muito foco e tentar arrancar o máximo de pontos possíveis, tanto em casa quanto fora. Batistão, vocês querem comentar a respeito do time da Ponte Preta, as entrevistas também do André Lima e depois eu volto com informações do extracampo da Ponte Preta.
Sim, mas antes eu quero falar da Aroma das Ervas. Sabe, aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite. Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar, de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Vamos lá, Tigrão. Começo com você falando aí da ponte que tem o William Potker de volta. Um jogo fora. Vai tirar o ritmo do centroavante ou não? Eu acho que não. Eu acho que o Potker vai voltar bem. Ele ficou apenas um jogo fora. Ele se contundiu lá contra o Santo André, o São Bernardo. Ou se contundiu no treinamento do sábado que antecedeu o jogo contra o Sport. Isso, na sexta, antes do jogo contra o Sport. O jogo do sábado, um dia antes. Então ele jogou lá, estava bem, estava treinando, se contundiu, mas está recuperado. Apenas um jogo, o jogo foi sábado. E a Ponte já joga de novo na segunda-feira. Uma semana e pouquinho aí. Mas já está treinando, acho que não perde o ritmo, não. E é uma pena, que ele tenha se contundido, porque ele estava atrás do gol desesperadamente. E aí achou logo dois. Achou um de pênalti, vitória da Ponte contra o Avaí lá em Florianópolis. E depois 1-0, magrinho, mas importantíssimo contra o América, gol dele. Então vejam, ele participou de 6 pontos dos 7 que a Ponte somou até agora. Aí foi contra o São Bernardo, não foi bem, o time perdeu, acho que foi mal escalado, mexeram no meio de campo, deixaram o time sem nenhum tipo de articulação meio campo-ataque, de transição, ficou todo mundo divorciado. Bom, enfim, já falamos a respeito. A Ponte perdeu. E aí, a expectativa era que ele se reencontrasse com as boas atuações na partida contra o Sport. E aí não jogou. Se contundiu, ficou fora, fez muita falta, a Ponte perdeu de novo. Mas uma semana e pouquinho, 8 dias aí, ele não vai perder o ritmo de jogo, não. Com certeza vai voltar bem. Estava chegando próximo de um ritmo considerado pelo menos bom, de mobilidade, de velocidade. Ele que chegou muito mal condicionado, sem arranque, sem força. Está mais próximo agora daquilo que é o mínimo desejável. E eu acho que vai voltar bem. E tem tudo para retomar o caminho das redes adversárias contra o Londrina. E vai ser extremamente importante a presença dele, Potker, no seu melhor momento depois do retorno. E acho até que isso abre uma perspectiva de esperança, de maior esperança de gols a favor por parte da torcida da Ponte. E para você, CH, também aí o William Potker, na sua opinião, a Ponte que joga na segunda. Eu não acredito em falta de ritmo de jogo, não. Uma partida apenas até é bom para descansar. Ele que fez uma sequência muito grande. O Potker sempre faz falta, né? Ele, com confiança, ele é um jogador muito importante, né?
Ele segura zagueiro quando precisa, dá opção. Não é nenhum craque, evidentemente, mas ele está se esforçando muito e está num momento bem razoável. O resto é que precisa colaborar um pouco mais, né? O resto que tem que falhar menos para que a Ponte seja efetiva na próxima segunda-feira. Não vai ser fácil, evidente, todo mundo sabe disso. Mas se jogar futebol, eu assisti Londrina e São Bernardo, eu acho muito possível da Ponte vencer o jogo, desde que defensivamente não cometa os erros que cometeu diante do São Bernardo e também diante do Sport. É isso que a gente espera. E também espero que o treinador não faça muitas invenções. Eu espero o simples, né? Bota o Elvis lá no meio campo, sem problema. Volta o Luiz Felipe para o ataque do lado esquerdo. Coloca o Potker lá na frente. Se começar dessa maneira, já é um bom caminho, Batista. Seguindo o Pedro Piscinato. Falando um pouco do extracampo da Macaca, todo mundo aqui sabe a crise financeira que a Ponte Preta vem enfrentando, os atrasos salariais que vem acontecendo desde o ano passado, e por essa situação, mais um jogador que estava no elenco da Ponte Preta em 2025 entrou na justiça cobrando valores aí da Ponte Preta. O meia Pedro Vilhena, que disputou apenas o Campeonato Paulista com a camisa da Ponte Preta, no estadual fez apenas 8 jogos, não marcou nenhum gol e também não deu nenhuma assistência, cobra aí na justiça R$ 172.499,98 do clube. Nesse valor, nesse montante, ele alega um mês de salário que não foi pago, auxílio moradia, fundo de garantia, férias, 13º salário e além disso, outras verbas rescisórias. Além disso, ainda por esses problemas financeiros que a Ponte Preta vem enfrentando, mais garotos da base estão saindo do clube. Dessa vez, o zagueiro Estevão, destaque do Sub-17 da Ponte Preta, inclusive jogou a Copinha desse ano, deixou a Ponte Preta após conseguir na justiça a rescisão do contrato, justamente pela falta de pagamento e também pelos direitos atrasados. E o destino do garoto do Estevão é o Corinthians. O Corinthians foi esperto, fez ali, observou o mercado, melhor dizendo, viu o Estevão aqui na base da Ponte Preta e assinou um contrato de 3 anos com o garoto. A gente viu recentemente que a Ponte Preta perdeu o Caio Ganga para o Santos, o Pedrinho Meia também para a equipe do Cruzeiro. E agora, mais um jogador, dessa vez do Sub-17, o zagueiro Estevão, deixa a Ponte Preta por conta desses problemas financeiros. Batista. São 18 horas e 51 minutos em Campinas, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Campeonato Brasileiro 2026 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Neste domingo, o Guarani vai enfrentar o Ituano às 18h30 no estádio Brinco de Ouro. Guarani e Ituano, jogo da 7ª rodada do Brasileiro Série C. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h54. Aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço sensacional. Apenas R$ 69,90 para retirar no restaurante. Vou repetir. A pizza grande por apenas R$ 69,90 para retirar no balcão. Sabores calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto, milho. Peça sua e faça a festa onde quiser. Mas, se preferir, fique na comodidade do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Lá tem o rodízio de pizza, somente R$ 59,90. R$ 59,90 rodízio de pizza no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. E tem também chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Cerveja garrafa 600 ml a partir de R$ 10,00. Chega mais, que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião, região central de Campinas, e para sua comodidade tem estacionamento em frente. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes. Bom, CH, ouvimos aí o André Lima, ele que até passou pelo tema salários atrasados, mas diz que isso não tira a paz de espírito quando a bola rola. O que você achou da entrevista em CH? Achei boa, ele fala fácil, falou de um assunto delicado. E ele tem toda a razão do que ele falou, porque na prática a gente está vendo o time correr pra caramba. Você pode discutir parte técnica, de erro, finalização inadequada, falta de cobertura, mas vontade não. Então, na prática, dentro do campo, eu não vejo corpo mole. Agora, evidentemente que quando você entra para trabalhar preocupado com dinheiro, preocupado com contas atrasadas, a concentração não é a mesma, né? Para alguns eles tiram de letra, mas dependendo da circunstância de cada um, e isso é de cada um, pode interferir sim. Então, a gente sempre, quando toca nesse assunto, deseja que tudo seja resolvido o mais rápido possível. Mas não é o ideal, não é um ambiente que seja positivo. Eles estão lá fechados entre eles, acreditando na diretoria, e tomara que a diretoria consiga concretizar o que está prometendo. Mas dentro do campo eu não tenho nenhuma dúvida. O time não está deixando de correr por causa dos salários atrasados. Está se dedicando muito. O que falta, às vezes, é um pouco mais de competência, principalmente nas duas últimas partidas, Batista. E para você, Tigrão, a entrevista aí do André Lima, que ganhou, né? É titular absoluto aí no time do Rodrigo Santana. O que você achou da entrevista? Eu gostei, Batista. Eu achei, inclusive, que ele está jogando um futebol bem razoável.
Infelizmente tem todo esse momento aí turbulento, né? Mas ele sabe jogar, ele deu um bom ritmo, encaixou bem. Ele encaixou bem no meio de campo da Ponte. Eu acho que ele é mais um segundo volante do que primeiro, mas se adapta bem nas duas, dá uma boa distribuição no jogo, se posiciona bem marcando. Então estou gostando. Eu acho que com justiça ganhou a titularidade nesse time da Ponte. Quando joga o Rodrigo Souza aí, clarissimamente, ele faz um segundo volante, só que não pode ter o terceiro volante à frente dele, como nós vimos, por exemplo, lá em São Bernardo, né? Aí não vira, aí não tem tatu que aguente. Agora, se ele faz o segundo volante, o Rodrigo Souza, ou mesmo o Saravia, que está voltando aí, ou qualquer outra opção, ele faz o segundo, e à frente dele tem um meia que cria, que chega, que se posiciona entre os volantes e os três atacantes, que se movimenta, que sai um pouquinho para o lado, às vezes, para sair da marcação na faixa central do campo, onde às vezes a coisa é mais congestionada, aí ele rende mais. Agora, com três volantes, é dose para mamute, né? Lá em São Bernardo, por exemplo, o Murilo Cavalcante é que foi o terceiro volante travestido de meia. E a bola não chegou. E nem com também nenhum outro dos dois componentes do meio de campo a bola chegou. Então eu pessoalmente gostei da entrevista dele, achei que falou com um pouco com o coração, procurou passar o máximo possível de sinceridade nas palavras, mas também foi politicamente correto. Ele falou que é difícil, que a situação é muito difícil, mas que eles estão tentando fazer o melhor possível, que quando entram em campo estão procurando não deixar com que os problemas extracampo interfiram, apesar de ser muito difícil. Então gostei da sinceridade dele. O que ele quis dizer? Não tem ninguém boicotando aqui. Não tem ninguém fazendo o corpo mole. Tá todo mundo procurando fazer da melhor maneira possível, porque dentro de campo cada um tem que fazer o seu. Agora, ele em nenhum momento disse não interfere. A gente entra tranquilo para jogar. Ele disse não, é uma situação muito difícil. Então ele foi politicamente correto, não incendiou mais, não apagou o fogo com gasolina, mas não deixou também de declarar um sofrimento pelo qual os jogadores estão passando. São 19 horas em Campinas, ouvinte no ar, ouvinte participando aqui pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Boa noite, Carlos Batista, amigos da Bandeirantes, Mário Bugrino aqui de São Paulo, a respeito aí da enquete da mudança no time. Pelo amor de Deus, só não volta esse Emerson na lateral esquerda, esse cara sempre foi nosso elo fraco. Emerson teve uns momentos bons do Guarani, chegou a fazer gols de média distância, mas ele é muito fraco. Vários gols são tomados do lado esquerdo. Se você pegar estatísticas, maioria por influência do Emerson. O rapaz que entrou, o Renan, ele não tem a volúpia para o ataque, mas ele segura lá fora, fica um jogo tranquilo, pode ver que a gente não sofre. Então, pelo amor de Deus, não volte o Emerson. Com relação a essa questão da divulgação da nota do Guarani, da diretoria, é um absurdo, cara. Assim, os caras fizeram... Se eles tivessem feito o pleito correto, eles não teriam levado pau nas duas instâncias, tá, do judiciário, que já foi em primeira e segunda instância. Então a culpa é 100% deles que organizaram isso. E se eles estavam preocupados com a SAF e quiseram mesmo resolver isso rápido, era só não ter utilizado subterfúgios processuais e dar barrigada nesse processo lá para frente. Se eles estavam com pressa, como eles falam que estão, era só simplesmente ter marcado a eleição quanto antes. Era muito simples ter feito isso. Começaram a pôr um monte de questionamento, agravo e subir a questão. Para quem é advogado, sabe, o Tigrão conhece, sabe que isso é barrigar. Então, o que eles falam não se escreve. Eles tomam atitudes totalmente contraditórias com o que dizem, tá? Aí, a minha opinião, eu queria saber o que vocês acham. Um grande abraço. Abraço, muito obrigado. Também Leonardo Ken, aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, falando do Emerson. E ele diz aqui, né, sobre o Emerson. Renan Castro tem mais senso de posicionamento. Deficiência do Emerson, principalmente quando tiver jogadas aéreas
do adversário, ele fica pregado no chão. Leonardo Quem, um abraço, muito obrigado. E também o Fábio Luiz Alves. Emerson deveria ir para o banco. Deixa Renan Castro. O Emerson não tá bem com a galera não, né? A gente aqui até defendeu porque ele ataca mais, ele é um jogador que chuta, tem errado sim. Os cruzamentos têm lá os seus pecados, defensivamente falando, mas a gente defendeu pela necessidade que o Guarani vai ter que propor o jogo e vai ter dificuldade para entrar, a menos que faça um gol logo de cara, aí muda tudo. Mas se o jogo for se arrastando e a bola for batendo no paredão rubro-negro do Ituano, aí o Guarani vai ter dificuldade, então precisa ter alguém que tem profundidade e tal, e o Emerson, mesmo às vezes errando, chega mais do que o Renan Castro. Mas eu respeito a voz da galera aí, hein? Tá meio que, assim, massacrante essa insatisfação com a volta do Emerson e o apoio à manutenção no time do Renan Castro. E isso que o nosso amigo ouvinte, sempre com participações bastante pertinentes, lá de São Paulo, né? Bugrino. Como é o nome dele, Batista? Me perdoe, eu acabei não anotando aqui. Mário. Acabou de falar. O Mário de São Paulo. O Mário. Um abraço pro Mário. Ele falou barrigol, né? Barrigol. E outro dia eu usei um termo aqui, eu falei, mas será que eu abusei um pouco? Não, mas é isso mesmo. O Guarani tentou procrastinar, né? Mas como é que vai ser? Sabe aquele negócio? Mas pode escrever mais chapa? Mas e a questão do edital? Mas o prazo é de 30 dias, segundo o estatuto. Agora a juíza acho que se encheu um pouco, com todo respeito, acho que perdeu um pouquinho a paciência, e ela foi absolutamente explícita, né? Como você já descreveu aí, já comentou em cima, né? Quando o Breno leu o despacho. Ela só faltou escrever assim, ó. Tem alguma dúvida? Ou vocês querem que eu desenhe? Agora tem 15 dias para soltar o edital que prevê a eleição em 45, e eu fico aqui pensando, será que conheceremos o final deste imbróglio jurídico neste restinho de ano? Agora, mas parou a SAF, pode prejudicar. O Mário, lá de São Paulo, ele foi preciso, né? Porque a justiça já se pronunciou. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele não reformou a decisão de primeira instância. Então o que ele disse é verdade. O Guarani perdeu para a oposição em 2 instâncias e vai ter que fazer a eleição. Só que toda essa barrigada, disse o Mário, essa procrastinação, e coloca mais uma dúvida, não entendemos direito, como é que é, e o estatuto, jogou lá para frente. E com isso, o investidor está falando assim, espera um pouco, eu vou fazer negócio com quem, hein? Quem é que vai assinar o contrato? Agora tem que fazer eleição de novo? Quem é que vai ganhar a eleição? Já poderia ou ter resolvido na primeira eleição sem deixar nenhuma dúvida do processo eleitoral, ou já que surgiu a dúvida, depois da decisão da primeira instância, nem ter recorrido, porque ia perder de novo. E perdeu. Aí já teria marcado, a eleição estaria ocorrendo agora aí. Só que seria 21 de maio. O despacho é de 21 de abril, ou 20 de abril, coisa do tipo, 22 de maio. Agora tem 15 dias, tem que soltar esse edital amanhã. Ou hoje ainda, já começa a contar prazo. A não ser que a situação esteja com medo da eleição, esteja preocupado em perder a eleição. E aí vai adiando, para ver se surge um fato novo, se o mérito é julgado, que vai demorar muito, e a coisa vai andando. Só que o Guarani não toca a vida dele no que tange a SAF. Futebol tá indo bem, tá legal, tá andando, seria bom que não tivesse esse imbróglio jurídico. Mas eu, diante do quadro atual, soltaria hoje, em cima do despacho da magistrada, agora não tem mais dúvida. Só faltou ela escrever isso. Querem que eu desenhe ou tá bom assim? Então solta o edital hoje, já conta aí
os 30 dias, não precisa. Ela deu 15 dias se o Guarani quiser utilizar. Até 15 dias, para não reclamar mais. Agora, não é necessário esperar os 15 dias, não é uma determinação. É um prazo de 0 a 15. Solta o edital hoje e marca a bendita da eleição, porque minimamente, se soltar hoje, são 30 dias ainda, para que ela seja, que esteja, claro, no edital a data e tem que ser daqui a 30 dias após a publicação. E aí resolve isso e retoma toda essa complexa, comprida, essa complicada e complexa negociação envolvendo a SAF. Mas o Guarani agiu corretamente, porque o despacho da magistrada dava margem para interpretações. Não tinha dúvida nenhuma, Batista. Tinha sim, ô Tigrão. Não tinha. No jurídico não dá para tinha. ficar com esse negócio de interpretação. Não tinha. Então agora despacho, eu dei os parabéns para a magistrada, misturando as coisas. porque ela agiu corretamente. Espera um tá pouquinho, tudo Batista. lá na peça processual. Então Pera um agora pouquinho. sim. Agora sim Pera não um é pouquinho. mais interpretação. Você só está Agora confundindo. É o que o despacho da magistrada está dizendo e o Guarani vai cumprir. Pronto. Você só está confundindo uma coisa. Me perdoe, respeitosamente. Você sabe o quanto eu te admiro e respeito as suas opiniões. O que eu disse não é isso que você está dizendo. O que eu disse é que no primeiro despacho, na sentença de primeira instância, era muito claro. Ela pediu eleições em 30 dias a partir da publicação da sentença. Acabou. A decisão era claríssima. Só que o Guarani recorreu. E ao recorrer, o tribunal não reforma, e aí o Guarani começa a colocar pelo em ovo. Começa a procrastinar. Mas é quando? O prazo é novo? Pode ter nova chapa? O estatuto prevê 30? O que eu quis dizer estava é no que... direito dele, o Tigrão. Espera um pouquinho, mas direito ao prejudicou contraditório, demais. Estratégia errada, prejudicou a negociação Pode da estar SAF. errada a estratégia, mas está no direito. É o Ele direito tem ao o direito, contraditório. mas errou. Está no direito A sentença inicial não tinha nenhuma dúvida. Claro Se o que tinha Guarani dúvida. marca a eleição sem recorrer, a eleição estaria ocorrendo agora. Novas eleições Agora com são as mais, mesmas no mínimo, chapas. 30 dias. São as mesmas chapas ou vai abrir para outras chapas? As chapas terão os mesmos membros ou pode inscrever novos membros. Batista. Tinha uma chapa, ganhou a eleição. Aliás, foi aclamada. Mas as e eleições ganhou. foram anuladas, velho. Elas A foram eleição anuladas. foi anulada. Ela mandou marcar novas eleições com as partes envolvidas. Não então tava tem escrito coisa que isso. é muito óbvia, pô. Não, bom, para um pode ser óbvio, para o outro pode não ser. Então isso, pô? é muito complicado. Às vezes o cara simula que está tomando detergente, mas tem o iogurte dentro do vidro. E aí, né, aqueles que não têm a inteligência que você tem, acho que ele está tomando realmente detergente. Então, Batista, eu acho que nós o estamos recurso... num país muito complicado com relação a isso. Então tem que estar escrito tudo certinho o que vai acontecer para depois não ter alguém reclamando, contestando, recorrendo e entrando na justiça de novo. O recurso foi para barrigar, o recurso ao tribunal. E depois os questionamentos. Só isso que eu estou dizendo. Depois que o tribunal não reformou a sentença de primeira instância, aí o Guarani começou a questionar. Na primeira decisão, não tinha. Marca nova eleição. Quem que disputou a eleição? Chapa 1 e chapa 2. São essas as chapas, pô. Sabe? Eu acho que o Mário, lá de São Paulo, feriu bem o assunto. Tudo leva a crer que ele atua na área do direito, que é advogado. E eu tô com ele. Agora... Fica aí todo mundo, mas e se o comendador desistir, hein? E se acabar o dinheiro do Richard Rios, hein? E se acabar aquela mensalidade de 350 mil que ele está pagando, hein? E se atrasar salário, hein? E se na hora de subir o salário tiver atrasado? Tudo isso podia ter sido resolvido já. Com uma injeção de capital, com tudo em dia, com investimento para contratar jogador na janela. Mas o Guarani optou em ficar ganhando tempo. E eu fico aqui a me perguntar, por que ganhar tempo?
vai pro pau. Se você está convicto que você fez tudo direito e que você tem o colégio eleitoral que te garante a vitória, vai pro pau, ganha limpamente e toca a vida. Agora, perdeu aí 60 dias, mais 30 para frente. Se demorar 15 que a magistrada deu para publicar o edital, só daqui a 45 e vai acabar o ano. E por isso que eu perguntei ironicamente, será que nesse restinho de ano teremos eleição para valer no Guarani? Parabéns ao Guarani que agiu corretamente, para não ter nenhuma dúvida, já que o negócio foi judicializado. Então o Guarani, na minha opinião, agiu corretamente. Agora tudo certo, escrito, não tem nenhuma dúvida, vai para a eleição. Ganha quem tiver mais voto e aí a parte contrária não poderá contestar porque está no despacho da juíza. Atenção para os ganhadores dos 5 pares de ingressos. 1. Diego de Oliveira Caribola ou Geribola. 2. Edivaldo Aparecido Rodrigues. 3. Jonas de Jesus. 4. Rita Cibélia Rodrigues Pontes Silva. E 5. Silmara Fátima Brenner. Repetindo. 1. Diego de Oliveira Geribola. 2. Edivaldo Aparecido Rodrigues. 3. Jonas de Jesus. 4. Rita Cibélia Rodrigues Pontes Silva. E 5. Silmara Fátima Brenner. Parabéns aos ganhadores. Eles vão retirar aqui na recepção do Complexo de Comunicação da Bandeirantes. Amanhã, das 14h30 às 17h30. Somente neste horário, tá? Das 14h30 às 17h30. Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel. Muito obrigado a todos que participaram e, uma vez mais, parabéns aos ganhadores. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 19 horas e 18 minutos. Temas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um deles. Diretoria do São Paulo viajou até Florianópolis para reunir com Dorival Júnior nesta quinta-feira. O treinador é a prioridade para a vaga de Roger Machado, demitido após a eliminação ontem à noite, Copa do Brasil para o Juventude. 2. A CBF anunciou nesta quinta-feira a renovação do contrato de Carlo Ancelotti com a seleção brasileira até 2030. Técnico italiano que chegou ao comando da equipe em maio do ano passado, agora terá vínculo por mais um ciclo até o Mundial, que será realizado daqui a 4 anos. Pauta 3. O Flamengo anunciou na manhã desta quinta-feira a saída do técnico Bruno Pivetti do comando do time sub-20. O treinador de 42 anos, campeão paranaense em 2025 com o Operário, também passagens por Vitória, Guarani, Chapecoense, Náutico e CRB. No time profissional, havia aceitado o projeto de voltar para a base, mas não conseguiu se firmar no clube rubro-negro. Começo com você, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar no programa de hoje, a sua opinião? Batista, eu quero falar da renovação do Carlo Ancelotti até 2030, e eu tenho como conceito de futebol que o Carlo Ancelotti é o melhor que a seleção brasileira poderia contratar. Eu não sei o que vai acontecer nessa Copa que está pronta para acontecer. Vai começar nos Estados Unidos, Canadá e México, já a Copa do Mundo, e ele vai ser muito cobrado por isso. Mas isso faz parte, a vida toda ele acabou sendo cobrado e é um técnico vencedor. Não dá para saber se no futuro valeu ou não a pena. Eu tenho a impressão que vale muito a pena, não é? Por isso que eu acho que a CBF está, nesse caso, adotando apesar dos altos salários, essa coisa toda, mas isso é uma outra discussão, mas ela está adotando uma coerência de trabalho. O treinador tem que ter tempo para trabalhar. Agora foi tampão, vamos ver o que acontece na Copa, e aí ele vai ter um ciclo completo para demonstrar ou não a sua competência. Mas, teoricamente, posso mudar de opinião, a CBF acerta na renovação do Ancelotti. E para você, Tigrão, em 1 minuto, você que já no começo do programa externou a sua opinião sobre o tema, o que mais você pode colocar em Tigrão? O Carlo Ancelotti já falei, não concordo. Eu renovaria depois da Copa do Mundo avaliando o resultado, mas cada um faz aquilo que deve fazer. Só sobre a saída da diretoria do São Paulo lá para a praia do Jurerê Internacional em Florianópolis, para conversar com o Dorival Júnior, não é fácil negociar com o Dorival não, hein? Todos se lembram quando ele veio para o Corinthians, quantas idas e vindas, quantas reuniões. Era o Fabinho Soldado. Fabinho Soldado estava morando em avião, vinha para São Paulo, voltava para lá. Florianópolis, São Paulo, demorou, já tinha sido descartado, agora esquentou, agora esfriou, agora esquentou. Não é mole negociar com o homem. E a diretoria do São Paulo também tá com brincadeira, pô. O Dorival Júnior é bom de Copa, de campeonato de regularidade não. E o São Paulo, agora que foi eliminado da Copa do Brasil, vão atrás do cara que é copeiro. Ah, tá de brincadeira, pô. E você, Breno Beretta?
Bom, Batista, eu escolhi o assunto do São Paulo, né? Que a diretoria viajou para Florianópolis para se reunir com o Dorival Júnior. A diretoria do São Paulo é uma piada, até porque mandou embora Zubeldia, Crespo, agora o Roger, 3 treinadores que não era nem para ter contratado, né? E a gente vê a situação política do São Paulo e as dívidas que tem o São Paulo. É por isso que o tricolor, infelizmente, para o torcedor do São Paulo, está nessa situação. O Dorival custa caro. São Paulo vai querer arriscar? Vai ter que dar tempo de trabalho para ele. É claro que a torcida gosta dele, é o nome mais forte, mas eu não sei o que pode acontecer. Se vai ter uma solução contratando o Dorival Júnior, se vai acabar com todos os problemas do tricolor. Ouvinte no ar. Boa noite a todos aí da Band, o CH, o Valdemir, o Carlos Batista, o Breno, o Piscinato. Só uma curiosidade, uma pergunta pro CH. Se ele já viu aquele time amador de Jundiaí, a Ponte Preta HPM, se ele já viu esse time jogar, se por acaso tem algum jogador se destacando ali, um lateral, um meia, né, que poderia vestir sim a camisa profissional do time da Ponte. Aqui é o Cláudio de Campinas, Vila Padre Anchieta. E aí, CH? Conheço e sei da existência da Ponte, que já foi campeã amadora em Jundiaí várias vezes, mas sinceramente, ultimamente eu não tenho acompanhado o futebol amador, mas sei que sempre a Ponte chega entre os melhores e monta bons times, Batista. Mais um. Fala, Carlos Batista, pessoal da Band. Aqui é o Anísio Batista do Parque Via Norte. Tá a maior polêmica aí, se leva o Neymar, se não leva o Neymar para a Copa. Eu acho que deve levar. Convoca o Neymar. O Neymar lá. Convoca o Neymar lá para ir para a Copa. Porque o Brasil não vai ser campeão. Daí é fato, todo mundo sabe. Aí não vai levar o Neymar para dizer que perdeu a Copa porque não levou o Neymar. Então eu acho que tem que convocar ele. O Neymar lá. Que aí ele vai provar dentro de campo que não merecia ser convocado. Aí fica bom para todo mundo. Quem torcia para ele ir para a Copa, fica feliz. Quem torcia para ele não ir, fica feliz também. Aí fica bom para todo mundo. Leva o Neymar lá. Vamos ver que bicho vai dar. Porque do jeito que está o time do Brasil, hora que topar com Marrocos, Nigéria, África, vai levar pau. Os negão lá parecem um rinoceronte, o Brasil não ganha. Beleza? Então eu sou a favor de levar o Neymar Júnior, Neymar Júnior, Anísio Batista no Parque Via Norte. Abraço a todos vocês aí. Abraço, muito obrigado. E agora na lata. Responde na lata. Especial convocação Seleção Brasileira. Hoje vocês convocam os defensores. Dos 20 nomes enviados para a pré-lista, quais seriam os 4 laterais e os 5 zagueiros escolhidos por vocês para a convocação final? Alexandro Ribeiro, Bremer, Carlos Augusto, Danilo, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Ibanez, Kaique Bruno, Léo Ortiz, Léo Pereira, Luciano Juba, Marquinhos, Natan, Paulo Henrique, Thiago Silva, Vitinho, Vitor Reis e o Wesley. Começo com você, Breno Beretta. Batista, com relação a zagueiros, para mim aí, 5 favoritos, o Marquinhos do PSG, o Gabriel Magalhães, o Bremer, o Léo Pereira, o Danilo e quem sabe o Thiago Silva, que está lutando por uma posição também. Mas eu acho que Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Léo Pereira e Danilo do Flamengo. Agora, com relação a laterais, eu acho que Wesley e Danilo do Botafogo e eu acho que Alexandro e Douglas Santos.
E você, Tigrão, quais são os seus nomes? Tem que fazer uma análise mais profunda, mas acho que esses nomes aí colocados pelo Breno aí vão aparecer aí, dessa relação que ele fez aí, o acerto é de uns 90%. Eu só não levaria, acho que passou, com todo o respeito que eu tenho por ele, mas eu não levaria dessa relação do Breno o Thiago Silva. Os demais é mais ou menos por aí. E você, CH? Zagueiros eu levaria, com certeza, o Gabriel Magalhães e o Marquinhos, o Ibañez, o Léo Pereira e também o Thiago Silva. Laterais, Wesley, levaria o Alexandre do Flamengo, Carlos Augusto e Douglas Santos, Batista. Barcelona intensifica contato por João Pedro para a vaga de Lewandowski. Expectativa é de negócio na casa dos 100 milhões de euros. E aí, você também trocaria Lewandowski por João Pedro ou preferiria ficar com o polonês? E aí, CH? Com certeza ficaria com o polonês. Aliás, esses valores aí que estão sendo veiculados aí, para mim é um tremendo absurdo. João Pedro não joga essa bola para valer tanto dinheiro. Então, ficaria com o polonês. E você, Tigrão? O polonês já tá caindo peça, pô. Tá velho demais. João Pedro, um jogador de muito futuro, de muita qualidade. O valor dá para discutir, mas o futebol tá inflacionado mundialmente. Mas o polonês já, né? Ex-jogador também, né? Pode fazer um timão de master lá na Polônia, que ele é o 9 seguramente. Breno Beretta. Bom, eu jamais trocaria o Lewandowski pelo João Pedro. Apesar da idade de cada um, eu ainda prefiro o Lewandowski. Pedro Piscinato, seu destaque final da Ponte e a sua despedida. Batistão, o destaque final é que o William Potker voltou aos treinamentos e deve voltar ao time titular para a partida de segunda-feira contra o Londrina. Um grande abraço para você e até amanhã. Breno Bereto, seu destaque final e a sua despedida. Bom, Batista, o Hélio Cizenando tem mais 2 dias de treinamentos, sexta e sábado, para definir o Guarani. As dúvidas são, na lateral esquerda se volta o Emerson, se mantém o Renan Castro, no meio campo para o lugar do João Paulo, quem vai? Vai o Diego Torres, vai o Cauã Jesus ou mesmo o Isaac? Ingressos já à disposição dos torcedores de maneira online, a expectativa de um grande público para o jogo de domingo, 6h30 contra o Ituano no Brinco. Valeu, Batista, um abraço, até amanhã. Valeu, CH, abraço para você, até amanhã, CH. Abraço, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço, doutor Batista, e até amanhã, se Deus quiser. E nós estamos encerrando o programa de hoje, muito obrigado. Vem aí, grande jornada esportiva, Corinthians e Barra. Ulisses Costa aqui na Bandeirantes. Valeu, gente. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Futebol, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado, tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 laia. O árbitro, o carro toca na bola, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa!
E vem pro jogo, Cibra Corinthians, bola foi chuta para a direita, câmera ataque, lançou o Guto, o Alberto soltou, jogada curtinho no meio, tentou garra, faz vazada. A bola tá saindo em linha de lado, e o Alberto na pressão, bola toca nele, vai embora para a linha de lado, tem lateral novamente para a equipe do Barra, bater do seu campo de defesa. Cabos elétricos, Silva, líder do Brasil.